Bom dia a todos. Em nome do vereador Vlad, cumprimento todo o dispositivo de honra, os nossos nobres colegas. Em nome do nosso presidente Calai, cumprimento todo o público presente. Em nome do Rayan, cumprimento todos os servidores dessa casa. Em nome do Rodrigo Mateus, cumprimento todos os nossos colegas da imprensa. E, em especial, cumprimento também o público presente aqui em nome da Dona Lourdes, os amigos das crianças que nos prestigiam e toda a sua equipe, essa equipe tão engajada e maravilhosa. Cumprimento também o Josias, em seu nome também, estendo os cumprimentos aos trabalhadores da classe aí dos mototaxistas. Cumprimento você que nos assiste, né, e nos acompanha aí durante as sessões online. Eu inicio a tribuna de hoje trazendo uma reflexão e uma provocação com relação a uma matéria divulgada ontem em rede nacional, envolvendo uma criança autista de 4 anos, que foi basicamente torturada, amarrada em uma cadeira, em um banheiro, em uma determinada escola privada, no município de Araucária, no estado do Paraná. Isso muito nos entristece. Nós vimos aqui algumas sessões falando do cuidado, do carinho e do respeito que nós precisamos ter para com as crianças com transtorno do espectro autista. E quando nós vemos em rede nacional o despreparo de pessoas que deveriam cuidar, tratar uma criança dessa forma, nos leva a refletir e pensar no que nós estamos fazendo e no que nós podemos fazer para que situações como essa não ocorram. Então, eu começo aqui com essa indignação. E quero reforçar aqui o meu trabalho enquanto vereadora, o trabalho de outros colegas vereadores também, que abraçaram essa causa, que é a causa do transtorno do espectro autista, do atendimento para as crianças dentro do nosso município em 3 segmentos: a saúde, a educação e a assistência social. Esses 3 pilares, eles são fundamentais para que a gente possa unir forças e vir sim a implementar um centro de reabilitação para atendimento das crianças com transtorno do espectro autista. Essa criança de 4 anos lá do Paraná era uma criança não verbal, ou seja, uma criança que não conseguia externar para os seus pais o que lhe estava acontecendo. E esse fato só veio à tona porque uma servidora, trata-se de uma escola privada, fotografou e encaminhou para um vereador que acionou o conselho tutelar, que acionou a polícia. Então, o caso acabou vindo à tona por meio de um parlamentar. Então, a função fiscalizatória do vereador, ela é extremamente importante. Quando cheguei a essa Casa de Leis, eu me propus a fazer uma política com propósito. Política com propósito, para mim, é política com entrega, com resultado. O nosso presidente Calai, quando assumiu a presidência dessa casa, trouxe a palavra protagonista, que nós seríamos uma Câmara protagonista, que caminha no mesmo sentido, no sentido das entregas, no sentido do resultado. Caminhando nessa busca por um centro de implementação, de reabilitação de crianças do espectro autista, nós conseguimos montar todo um dossiê de várias instituições que trabalham com atendimento de criança do espectro autista. E aqui eu quero hoje compartilhar um dos relatos que nós ouvimos em Primavera do Leste, da Associação da AMA, que também trabalha nessa perspectiva de atendimento de crianças com transtorno do espectro autista. Só que a AMA, em especial, não trabalha apenas com a atenção ali inicial do 0 a 6 anos. A AMA, ela trabalha com todas as idades. E para quem conhece um pouquinho do transtorno do espectro autista, sabe que nós temos crianças que são do suporte 3, que são os casos mais severos. E nós ouvimos relatos de familiares que apanham dos seus adolescentes. Por quê?
Porque o transtorno do espectro autista, ele interfere em muitas situações e muitas questões da criança e do adolescente. E que quando chega a uma determinada idade, para a família, é extremamente difícil levar as crianças até a obter atendimento de reabilitação. Não porque não seja oferecido as terapias e outras coisas mais pela rede de saúde. É porque não houve a intervenção precoce. Então, nós estamos no movimento de que quando houver a implementação desse centro de reabilitação, que haja o atendimento e a intervenção precoce, para que a criança seja inserida na sociedade, para que ela tenha qualidade de vida, para que a sua família tenha qualidade de vida, para que ela possa estar em todos os lugares, respeitosamente. E aqui eu reafirmo mais uma vez o nosso compromisso com essa causa. Nessa semana, nós conversamos com a secretária municipal de educação, entregamos o dossiê à Elaine Lovatel e trouxemos a proposta justamente de uma clínica escola, que é realizado lá em Anápolis, em Goiás. A clínica escola, ela vem exatamente para preparar professores, monitores, no atendimento, no acolhimento de crianças com transtorno do espectro autista. Ela vem como uma ferramenta essencial para que nós não venhamos a chegar a casos extremos de servidores despreparados, de servidores que venham a cometer uma conduta criminosa por falta de informação, por falta de preparo, por falta de conhecimento. Então, aqui, nós estamos num movimento para sermos o mais assertivos possível nessa causa. Quero destacar aqui também, e aí aproveitar e prestar conta, desses 6 primeiros meses aqui enquanto vereadora. Durante esses 6 primeiros meses enquanto vereadoras, não só indicação foram feitas ou projetos de lei foram aprovados nessa casa. Nós tivemos aí travado a luta por capturar emendas para o nosso município. Emendas que passam o valor de 2,5 milhões, que chegaram até o cofre do município. Chegaram para a saúde, chegaram para a segurança pública, chegaram para a educação, chegaram em todos os segmentos. Então, isso é política com propósito, são as entregas. E existem algumas coisas que não chegam por meio de dinheiro, que não chegam por meio de emenda, mas chegam por meio de convênio que, ao fim e ao cabo, se transformam em investimento no nosso município. Um dos meus compromissos aqui foi para que houvesse uma escola estadual no bairro Tessere Júnior que atendesse os anos finais e o ensino médio. Essas tratativas foram feitas com o secretário estadual de Educação, Alan Porto, e sairá sim uma escola naquele bairro na monta de 21 milhões. O nosso município, aí desde já agradeço o nosso prefeito Miguel, está em fase de indicação do terreno para a construção da escola naquele lugar. Destaco também o nosso movimento junto ali com a Sinfra, junto com o nosso Poder Executivo, e desde já também os meus agradecimentos para o deputado Dilmar Dal Bosco, para que nós possamos fazer ali, sair do papel, a pavimentação da linha asfáltica da linha 20, tá? Então, a linha 20 também é um projeto de mais de 35 milhões, que vai ligar a BR-163 até a ponte do Rio Ranchão, que vai ali atender várias pessoas, vários trabalhadores. Então, qualidade de vida, segurança no trânsito e tantas outras situações que são necessárias também perpassam por diálogo, por conversa, por parceria. Já foi montada a associação para a pavimentação asfáltica. Nós estamos na Sinfra lá aguardando a aprovação do projeto e finalizando algumas tratativas dessa monta. Então, investir em diária de vereador não é gasto. Por isso que eu começo com o verbo investir. O vereador precisa se movimentar, precisa buscar recurso, precisa buscar parcerias para fazer com que coisas boas aconteçam dentro do nosso município. Então, fazer política com propósito é sobre isso. É sobre você estar disposto a se movimentar, porque no final o munícipe deve ser beneficiado. O munícipe está em primeiro lugar.
todas as ações são intencionais. Não existe ação sem intencionalidade. Não existe ação sem propósito. Um minuto. Nesse contexto, destaco que, prestando contas em diárias, a minha pessoa gastou R$19 mil. R$19 mil para quem trouxe mais de 2,5 milhões de investimento para o nosso município, não é nada. Não é absolutamente nada. Mas os números precisam ser mostrados e ditos, porque todas as ações, elas são intencionais. Então, nós vimos dessa construção. Quero também agradecer aqui, parabenizar o deputado Carlos Avalone, que reconheceu o trabalho dessa casa, mediante uma moção de aplausos, na última semana, em razão desta casa incentivar ações como a da Ação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. E assim, desejo boa semana a todos.